Graça e paz a todos, bem-vindos ao mais novo episódio do Podcast, o podcast da Jubacais, a Juventude Batista da Associação Caxangá. E como dito no episódio anterior, toda quinta-feira do mês de julho, nós estamos falando sobre o livro O Deus que Destrói Sonhos, que a propósito estava com uma promoção maravilhosa na Amazon ontem, né? Então, quem não pegou ontem, você tem chance de ganhar ele no nosso sorteio. E para participar do sorteio para ganhar este livro e outros livros maravilhosos, é só se inscrever na nossa conferência. O link está aqui na nossa descrição aqui no vídeo do YouTube, mas também na bio do nosso Instagram, @jubacais. Faz a tua inscrição, nós temos várias oficinas para tu se inscrever, no caso tu vai poder só se inscrever em uma, tá? Escolhe uma lá. E está presente no dia, é dia 29 de julho, o último sábado, lá na Primeira Igreja Batista da Iputinga. Começa às 2 horas da tarde e vai até às 20 horas. Seja muito bem-vindo, nós esperamos a sua presença e se lembra, para participar do sorteio tem que ter se inscrito, que é totalmente gratuito, e também estar presente no dia. E também não deixa de estar comprando a nossa camisa. Agora nós também temos como fazer o pagamento via cartão de crédito. Então se tu tá sem dinheiro agora, não tem problema, passa no cartão, paga mês que vem. Tudo resolvido. O importante é você estar lá e aprender mais sobre o Senhor na nossa conferência, que a temática é Acima do Meu Querer. Vamos entender os desafios de negar a si mesmo, no caso, negar a nós mesmos, na nossa vida cristã. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso episódio. Momento Entrevista. Gente, esse é um pequeno quadro onde a gente fala bem brevemente sobre o capítulo e sobre a opinião do livro. E hoje a nossa entrevistada vai ser Jane Moura, lá da PIB-CD1. Bem-vinda, Jane. Obrigada por você ter topado ser entrevistada pela gente. Jane, qual a tua opinião, assim, um breve resumão que tu pode fazer sobre o livro em questão? Vivemos uma era em que tudo é gourmet, de docinhos à escolha de igreja. Vivemos numa sociedade em que nós precisamos estar sonhando e realizando sonhos o tempo todo. E vivemos numa era em que não precisamos pedir autorização e nem permissão a Deus para nada. Simplesmente entregamos a Ele os nossos sonhos e queremos que Ele assine embaixo. Então, dentro dessa perspectiva e dessa sociedade em que nós estamos vivendo e dessa dinâmica de cristianismo que nós estamos vivendo, ler o livro e o título do livro do Rodrigo Bibo, O Deus que Destrói Sonhos, já começa com um ponto alto, já começa com um nocaute e sabendo ou imaginando o que nos espera com a leitura deste exemplar. Perfeito. Agora sim, sobre o segundo capítulo em questão, o que é que tu acha assim que a gente pode entender e aplicar na nossa vida? O Deus que Destrói Sonhos, ele tem uma escrita muito atual, muito juvenil, muito adolescente. Entendo que isso seja realmente para que esse público seja alcançado e esteja mais familiarizado com os conceitos que o autor vai trazer, com o que o Rodrigo Bibo propõe. E ele começa o segundo capítulo, que tem por título Crucificando os Sonhos, com uma referência ao filme do Homem-Aranha 2, que vai falar sobre heróis. E aí a proposta desse segundo capítulo é trazer ao leitor uma perspectiva de que ele precisa priorizar os sonhos e o outro, priorizar o próximo e não ele próprio, crucificar os seus sonhos para que o seguir a Jesus seja verdadeiro, para que o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo seja
de fato e de verdade vivido, experienciado. E uma das frases que mais me marcou nesse segundo capítulo e que desde que eu li, eu repito ela quase que diariamente em algumas relações no meu dia a dia, é que Jesus não morreu numa cruz para que eu me sinta bem e salva, mas para que eu seja salva e serva. Então, nessa perspectiva, diante disso, eu compreendo que Deus entregou o Filho dele numa cruz por mim, para que eu viva numa perspectiva de serva. E isso começa quando eu me empenho em me dedicar ao próximo, sobretudo o próximo que ainda não conhece Jesus, para que ele seja alcançado, para que ele também possa viver uma vida de relacionamento com esse Deus que não está sendo moldado para realizar os meus sonhos, mas que já tem planos para a minha vida desde antes de eu nascer. Muito obrigada, Jane. Deus abençoe a sua vida. Agora vamos para o podcast. Olá! Hoje nós temos, na minha opinião, uma convidada extremamente especial, uma pessoa que é amiguíssima minha, uma irmã em Cristo e melhor não, né? E também irmã de sangue, a minha irmã. Se apresente. Graça e paz a todos, eu sou Emily, irmã de Evelyn. A criatividade de milhões. Estou aqui para que possamos aqui nesse diálogo, né? Possamos compartilhar nossas ideias acerca do livro O Deus que Destrói Sonhos e que possamos crescer juntas, né? Com esse diálogo. Tá vendo, minha gente? Muito crente. Sempre trazemos aqui pessoas bastante crentes, esse é o nosso intuito. E no episódio de hoje nós vamos falar do capítulo 2 e do capítulo 3. O capítulo 2 é Crucificando os Sonhos e o 3, Os Sonhos de um Discípulo. E para quem não sabe, o livro Deus que Destrói Sonhos foi escrito por Rodrigo Bibo. Ele é responsável pelo podcast Bibotalk, que é uma delicinha de podcast, que também fica aqui o link dele na nossa descrição do vídeo de YouTube, para caso você tenha interesse. E de verdade, você vai ser muito abençoado pelos vídeos do nosso amado irmão Rodrigo. Mas vamos começar aqui. E da outra vez, a referência para começar o capítulo foi a teologia da Xuxa, né? Ele usa a Xuxa, mas agora ele usa a Homem-Aranha, né? E Emily, você poderia explicar assim, né? O que o Homem-Aranha tem a ver com o cristianismo? Aquela frase, né, que o tio Ben fala, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ela é bem bíblica, na verdade. O próprio autor, né, o Rodrigo, ele cita alguns versículos, só que ele não citou um, que na minha opinião, ele é bastante similar a essa frase do tio Ben, que é Lucas 12, o versículo 48, a parte final, a parte B, que diz assim: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E qual seria o grande poder, no caso, né? O que do cristão? Qual seria, então? Na verdade, acho que é melhor. Qual seria a grande responsabilidade do cristão que o autor traz aqui? Como nós devemos... Nós vivemos, né? Fomos criados para a honra e glória de Deus, unicamente. Então, os sonhos de Deus são maiores que os nossos e nós devemos estar sempre abertos para fazer a vontade de Deus e se permitir que Deus faça a vontade dele em nossas vidas. Então, nosso superpoder é confiar nossas vidas a Deus e o melhor Ele fará em nosso favor. E assim, há quem se incomodou, né? Porque nós já conhecemos pessoas que se incomodaram com a expressão os sonhos de Deus. Minha gente, os sonhos aqui é falado, né, como sinônimo de planos de Deus, né? Propósito. E uma coisa que foi falado no capítulo 1, que tá na fabricação, né, na programação do ser humano, nós sonharmos, é algo que o Senhor colocou na gente, né? Então, é utilizada essa expressão. E, na verdade, o autor ele vem batendo nessa tecla
de que sonhos nossos vão ser destruídos e que nós precisamos confiar nos planos do Senhor e que vamos sofrer certas decepções e frustrações, mas em nenhum momento ele diz pra gente parar de sonhar. Não é esta a proposta, né? Mas que a gente precisa sonhar de acordo com o nosso mestre. No capítulo 3 ele vai falar que o discípulo ele parece com seu mestre. Então, se a gente diz que é cristão, a gente precisa parecer com Cristo. É literalmente isso que significa, né? E ele vai continuar aqui, ainda no segundo capítulo, ele vai falar sobre como muitas vezes a gente vê Jesus de forma errada, né? Tá muito até pastores muito estão indo por essa vibe, né, de coach, né? E, Isso. Emily, Jesus psicólogo. qual seria, né, a problemática da gente olhar Jesus, assim, como um psicólogo? Porque ele não é o psicólogo, ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele é Deus. Então, quando nós olhamos de uma forma que não seja Deus, nós estamos observando errado. Nós estamos criando um Deus à nossa imagem e semelhança, em vez de termos um Deus que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, vira meramente um guru, vira um gênio da lâmpada, que eu só preciso de Deus quando eu estou passando por um momento de dificuldade ou quando eu preciso de algo. E não é assim. Deus, ele está presente em nossas vidas em todas as circunstâncias. Ele é Senhor em todas as circunstâncias. E o cristão, ele só é cristão de fato quando ele compreende isso. E quando a gente vê Jesus como psicólogo, a gente resume o Deus Todo-Poderoso Exatamente. a uma coisa só, né? Igual é perigoso ver ele só como abençoador, como já falamos no outro episódio, a gente precisa entender que o consolo que o Senhor nos oferece, ele vem ligado a abandonar quem nós somos. Lançar todos os fardos no Senhor significa deixar também Isso. quem nós somos. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais ele fará. O que ele tem para as nossas vidas, ele fará. A nossa missão é entregar nosso caminho ao Senhor. E acho que tem vários exemplos no meio eu vou chamar da teologia brasileira, né? Como a história do carro que estava lotada. Da bandeja de ovo. Da bandeja de ovo. Sim, acho que sim. todo mundo já escutou essa história, né? Que a menina disse que não tinha espaço para Deus no carro, só se ele fosse no porta-malas, aí sofre um acidente. Isso. Mas também tem aquela, né, que a gente não pode usar a Bíblia como uma revista da avó. Eu sei que hoje é muita tecnologia, talvez tenha gente aí que nunca tocou numa revista de cosméticos. Eu acho que já, né? Enfim. Mas que a gente só abre quando a gente precisa de um produto, né? Isso. E pra gente ser um discípulo que se parece com o nosso mestre, a gente precisa conhecer ele, né? Então, parte de sonhar os sonhos que agradam a Deus é literalmente lendo a Bíblia e faça oração, Então a gente precisa buscar mais o Senhor, né? E ele diz que tem um grande problema da gente tentar buscar Deus como um complemento, né? A gente também eu escuto muito essa expressão, tipo, existe um vazio em você que é só preenchido por Jesus. O tamanho do seu vazio é o tamanho de Deus. E a gente... É algo assim. É tudo que precisa ser preenchido, não é uma pequena parte de nossas vidas, né? O corpo é templo e morada do Espírito. E você todo, né? É igual a gente às vezes tem a mente de que Deus está em algumas áreas da nossa vida e não em todas. Nas outras Jesus faz assim, não é pecado, mas eu também não mexo aí. E não é assim que funciona. Ele diz até uma frase bem legal, o autor, ele fala, que Emily já parafraseou nas palavras dela, né? Jesus Cristo morreu em meu lugar, não para que eu me sinta bem e salvo, mas para que eu seja salvo e servo. Tem uma música de Grupo Logos, que eu acho ela muito profunda, que ela fala assim, observando os grandes servos do passado, eu não sei muito certo, mas assim, ele fala sobre... Pergunto a mim mesmo até que ponto eu tomaria a cruz e seguiria aquele a quem chamo de Senhor, né? E eu acho que isso é um ponto crucial para começarmos a analisar nossos sonhos. Se nossos sonhos, eles realmente são da vontade de Deus, eles vão glorificar o Senhor. E se é para glorificar o Senhor, ele vai acontecer da forma que o Senhor quer. Não vai ser da nossa forma, né? Isso. E conversando mais cedo, né, com ela... Eu perguntei, né, Emily, você já teve algum sonho seu
que ele não tinha nada de pecaminoso no sonho. Era algo normal de ser desejado, mas que foi frustrado. Sim, sim, claro. O que me vem à mente, né, é que eu sempre fui uma pessoa que gostei de estudar, né? Gostava de ler os livros da escola, tá sempre estudando, enfim. Ela sempre foi assim, né, gente? É meio estranho. E meu sonho, vou dizer assim, né? Não deixava de ser um sonho. Meu sonho era, eu vou terminar o ensino médio e vou direto pra faculdade. E Deus fez assim, não vai não. A princípio, eu não estava entendendo aquela situação, né? Porque eu tinha estudado, eu fiz a prova. Aí tentei novamente o Enem no ano seguinte. E mais uma vez foi um não. E eu sei que, eu acho que foram 3 anos do ensino médio até eu entrar na faculdade, né? Isso porque quando eu entrei não foi bem a faculdade, eu entrei no curso livre e só fui entrar na faculdade um ano depois. E foi um plano que foi perfeito porque foi o plano de Deus, não foi como a minha vontade. Se fosse de acordo com a minha vontade, eu teria entrado em outro curso, teria feito alguma outra coisa que talvez eu não gostasse, eu me arrependesse. E da forma como aconteceu, foi a melhor pra mim. Porque foi a vontade de Deus na minha vida. E é um ponto interessante pra gente puxar aqui, né? Quando acontece certas coisas que a gente é frustrado, vem aquelas pessoas e falam assim, Deus tem planos maiores pra sua vida. Isso é verdade, louvado seja o Senhor por isso. Mas a gente tem que ter cuidado na interpretação do que é esse plano maior, né? Porque pode se parecer que nesse plano maior você nunca vai ter problema, você vai ganhar melhor financeiramente e eu acho que o caso de Emily é bem bom pra entender que talvez se ela tivesse escolhido outro curso, ela estaria ganhando melhor financeiramente, né? Não, é porque ela nem disse o seu curso. Qual é o curso que você é formada? Eu sou graduada, né, em licenciatura em música, com ênfase em regência. Ganha um dinheirão. E a gente precisa parar de pensar nisso e confiar no Senhor, porque a maior bênção que a gente vai receber desse melhor de Deus na nossa vida é deixar o Senhor fazer a vontade dele. E quando fala que deixar, é entender que a vontade do Senhor ela vai ser cumprida, mas é que muitas vezes a gente esperneia tanto que em vez de descansar naquilo, né, a gente vive um conflito constante com o Senhor. Não, e nessa questão, né, do curso, né? Se eu fosse fazer outro curso, eu tinha passado em Química Industrial. Mas eu acabei não indo fazer minha matrícula, né? Porque eu senti que não era pra mim. Então eu conheci o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, em que lá tinha o curso de música e eu ingressei no curso livre, fiz um ano do curso livre até que ele foi reconhecido pelo MEC. E quando ele foi reconhecido, eu fiz o vestibular e ingressei na faculdade. Aí eu até fiquei pensando, será que eu perdi um ano? Não, eu ganhei esse ano de preparação, porque se eu não tivesse essa preparação musical, eu não teria conseguido fazer o vestibular. E também no seminário eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da história dos batistas, um pouco de teologia também, a questão de conhecer os nossos inários. Então foi além da preparação musical, eu também pude conhecer mais a Deus através do meu curso, das pessoas que ali estavam. Então foi tudo para a glória de Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos, como já diz Nani Azevedo. E é bom colocar aqui também outro exemplo, porque muitas vezes a gente acha, então, pode vir essa ideia de que para viver a verdadeira vontade de Deus, nós precisamos dedicar nosso trabalho exclusivo para o reino de Deus, no sentido de trabalhar na igreja, né? E no caso de Emily, é isso aí, né? Ela é ministra de música. Mas qualquer área que nós vamos trabalhar, nós, se formos realmente cristãos, nós vamos glorificar o Senhor. Isso. Então, entenda, não é que ela é mais santa porque ela trabalha dentro da igreja, é o trabalho dela. Mas fora também. E no meu exemplo, né, eu terminei o ensino médio e eu já fui direto para a faculdade.
E eu fui fazer física, aquela do cálculo de Albert Einstein, de Isaac Não Newton. era quântica. Não era quântica. Era física pra É, ser porque já professora. que falou do Homem-Aranha, por que não do Homem-Formiga? Não, mas não era. E, minha gente, eu me sentia tão mal naquele curso. Não só porque eu reprovei em 2 cadeiras, mas eu me sentia mal. Eu não tinha paz naquele lugar, de forma alguma. E olha que pensar em desistir pra mim era uma coisa muito ruim, porque tinha todo mundo aqui de casa trabalhando muito pra que eu conseguisse ir pra lá. Que é muito longe da minha casa, enfim, era muito trabalhoso. Mas se passar um ano e eu não me adaptei, enfim, e foi ideia da minha mãe até. Ela me apontou coisas que pra mim não eram nítidas e apontou o curso que eu me graduei, né, que é História. E as pessoas tinham uma terrível preocupação, meu Deus, ela vai fazer História, esse curso problemático, enfim. E eu conheci muito mais do Senhor fazendo história. Cada fase histórica que a gente ia passando, eu conseguia ver a mão do Senhor agindo na humanidade. E com o curso de Emily, ela não foi somente abençoada, mas através dela eu me aproximei também mais da denominação. Eu conheci a Jubap e assim, a Jubacais, e estou aqui hoje. Então, através da vida dela, ela não abençoou também só a minha família, mas a minha igreja. A minha igreja teve mais conhecimento do que é, né, seminário, do que é identidade batista. E veja só, usou uma jovem na época de 19 anos. E através disso tudo o Senhor foi abençoando. Mas aí também tem outro caso. Nós temos uma conhecida que ela também passou na faculdade em 2 cursos. E ela ficou na dúvida de qual ela ia escolher. E às vezes a gente pede ao Senhor um letreiro, né? Pra gente saber Isso. qual escolher. Senhor, por favor, coloque em letras graúdas, iluminadas, piscando, com várias setas apontando pra dizer o que é pra fazer. E também a gente precisa sossegar, porque assim, eu poderia ter ficado em física. E se eu buscasse louvar o Senhor em física, esse seria o meu trabalho. Né? Não significa que se ele quiser fazer outra graduação agora, ela vai estar descumprindo a vontade de Deus, misericórdia. Tô até pensando em fazer outra, mas jamais. Música tá aqui guardadinha no meu coração. Exatamente, até porque a gente muda de personalidade, vai mudando as coisas. E o que não pode mudar é buscar, né, a vontade de Deus na nossa vida e confiar no Senhor, né? Com certeza. Mas enfim, e aí que vem um problema, beleza, Emily. Vocês estão falando, buscar a vontade de Deus, confiar no Senhor, mas na prática, no dia a dia, como é que a gente pode saber qual é a vontade de Deus? Como é que a gente pode interpretar, né, o que fazer no dia a dia? Observando conforme a sua palavra. Aqui fala do jovem purificar o seu caminho, mas serve para tudo na nossa vida. O cristão ele tem que observar tudo conforme a palavra. Porque a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela vai nos direcionar tanto para o nosso lado espiritual, como também a nossa conduta aqui na Terra. Então, tudo que a gente for fazer, temos que observar conforme a palavra de Deus. E muitas pessoas têm dificuldades, né, para interpretar, né? E como é que a gente faria, no caso? Usar, nesse caso, também a tecnologia a nosso favor é um ponto interessante. Porque é só a gente ir lá na Play Store, eu uso Android, né? Então, sou usuária de Android, eu não sei dizer bem como é que funciona quem tem outros sistemas operacionais, mas enfim. Jogando na loja de aplicativos do seu celular, você procura a Bíblia, vai aparecer vários aplicativos. E qualquer aplicativo desse você pode ter acesso a várias traduções da Bíblia, né? Não só em português, até em outros idiomas também. E é sempre bom comparar. Você ficou com dúvida em um versículo, não entendeu direito, compara as versões. Tem uma versão que eu gosto muito, que é a Nova Versão Transformadora, que ela pega um pouquinho dessa linguagem mais rebuscada, mas também ela traz um pouquinho para nossa linguagem atual, né? Não é que seja informal, não, ela é bem formal. E além desse recurso, né, de observar várias traduções da Bíblia,
É sempre bom você perguntar com alguém, perguntar a alguém que seja mais, vou usar aqui entre parênteses, instruído, que tenha mais conhecimento. Pergunta ao seu pastor, pergunte a um diácono, a alguém da sua família que tem mais um saber teológico para você conversar, tirar suas dúvidas, né? Então, são esses dois recursos que temos aí, as traduções e também falar, né? Conversar, tirar as dúvidas, argumentar sobre a Bíblia, mostrar sua opinião, ver e também ouvir a opinião dos seus irmãos para que vocês possam não só dizer o que está aprendendo da Bíblia, mas também chegar a um denominador comum, né? Não estou dizendo aqui que a interpretação também é ao seu ver, não. É à luz da palavra, né? Peça orientação a Deus, que é importantíssimo. Tem as traduções a seu favor e também os conselhos dos sábios. Por isso que é muito importante a questão de congregar, né? Sim. Porque a gente aprende um com o outro através de, não só em estudos, mas até com a vivência, né? E isso é muito importante, porque a gente olha para a vida prática do como é que meu irmão agiu em tal situação, como é que ele fez nessa questão, né? E através e um recurso ainda mais para você compreender a vontade de Deus no seu dia a dia, através da leitura da palavra de Deus, é começar a entender aquilo que está óbvio. Como assim? Existem realmente certas revelações que nós vamos ter na nossa vida, no sentido de como agir em determinado momento, em tal situação, e pedir conselhos. Mas tem certas coisas que estão escancaradas na Bíblia. Sim. E a gente precisa seguir, né? Então, uma coisa muito simples que o Senhor pede é que a gente confesse os nossos pecados e principalmente peça ao Senhor para nos sondar. A gente muitas vezes está vestido de coisas que a gente não consegue enxergar. Tem um filme da Rapunzel, né, o Enrolados, que ela canta uma musiquinha sobre... Eu tenho sim... Sobre sonhos. Eu até esqueci como funciona a música. Mas enfim, ela fala sobre os sonhos dela. Isso. É a melodia que eu esqueci, enfim. Eu tenho sim, um sonho sim. Pronto. E o sonho do Flynn Rider, que é o par dela, né, o José Bezerra, pra quem assistiu o filme vai entender o que eu tô dizendo, é um sonho terrível. Todo mundo acha ganancioso os sonhos dele. E é um sonho que quando a gente olha, a gente fala, aí tem egoísmo. Mas o sonho da Rapunzel é muito fofinho. Ela quer ir ver as lanternas flutuantes que ela acha que é pra ela. E também tem egoísmo por trás daquilo ali, né? É claro que a gente descobre que no filme que a mãe dela, né, no caso, é uma bruxa que roubou ela e ela é má. Mas ela não sabia disso até o momento e ela desobedece a mãe pra fazer aquilo, e, enfim. Então é um sonho egoísta o que ela tá fazendo. Ela ameaça, né, o Flynn Rider pra conseguir o que ela quer. E a gente olha pros nossos sonhos e muitas vezes não percebe o tanto de egoísmo que tem por trás daquilo. E a gente pode começar pensando, peraí, eu tô beneficiando a quem com os meus sonhos? Se os nossos sonhos acabam sendo beneficiados a mim ou a um pequeno grupo muito próximo de mim, a gente precisa começar a pensar realmente se são sonhos que glorificam o Senhor, certo? É uma coisa que a gente precisa pensar. Isso também não significa que se seu sonho é casar e ter filhos, o Senhor vai dizer, não, seu egoísta, não vai acontecer. Não é assim também que funciona. Mas é entender que se você não conseguir isso, você não vai perder felicidade no sentido porque sua felicidade está no Senhor, não nessas coisas. E é muito comum, eu já ouvi muitos jovens dizendo assim, eu quero que Jesus volte, mas só depois que eu casar e tiver meus filhos, né? Como se a alegria do céu, ela fosse a terceira alegria da vida deles, né? Isso... Eu, quando era pequena, pensava assim, eu quero que Jesus volte, mas eu tenho que ler a Bíblia toda pela primeira vez, até ele voltar. É pra não ter muitos pecados no telão do céu, né? Nossa, não era nem por isso, eu não sei. Era esse o objetivo que eu tinha. Eu pensava que quando eu terminasse de ler, Jesus aí voltaria. voltaria, entendeu? Tá, o teu é um pouquinho mais egoísta. A mulher era mais egoísta. Então eu morria de medo de chegar em Apocalipse, porque esse é outro problema, né? Jesus tá voltando no Apocalipse. É que a gente precisa entender que os sonhos que a gente tem aqui na Terra, sonhos bons, benéficos, que alguns vão acontecer, outros não, mas eles não podem ser a esperança total da nossa vida. Se nossa esperança total se culmina nisso, temos sérios
sérios problemas. Porque a gente vai viver frustrado. Porque pessoas Sim, decepcionam. tu sabe dessa parte melhor do que eu, que fala assim na Bíblia. Se... A nossa esperança Sim, é da esperança, exatamente. está só nas coisas da terra. Nós somos os Isso. seres mais infelizes do mundo. Isso. E é verdade isso. Buscai primeiro o reino de Deus. Então não tem uma fórmula exata aqui de dizer pra vocês, olha, você tem que sonhar que quando você fizer 17 anos, não é assim que funciona. O que você precisa fazer é orar, ler a palavra, confiar no Senhor, ter seus sonhos, e sonhos, eu quero ser um jogador de futebol, Isso. eu quero ser uma missionária no Irã, e confiar no Senhor nessas coisas. E se esses sonhos forem frustrados, louvor e glória também é para o Senhor. Exatamente. Sonhe, entregue seus sonhos a Deus, se permita que os sonhos de Deus sejam cumpridos em sua vida. E se seus sonhos se realizarem, glória a Deus por isso. Se não se realizarem, glória a Deus por isso. E entender, né, ele usa aqui o exemplo de Ego Transformado, que é um livro de Timothy Keller, muito bom também, minha gente. Vai estar também no sorteio da Jubacais, é a nossa figurinha carimbada, todo sorteio. E ele fala sobre que o negar a si mesmo não é sobre ignorar o que os outros falam, sobre tipo, eu não vou me abalar com o que os outros falam, mas é se esquecer mesmo, né? Tanto que ele vai falar isso mais no último capítulo, mas que a oração do Pai Nosso, ela não começa com as nossas necessidades, ela começa com o engrandecimento do Senhor. E ela nos convida a orar no plural, né? Perdoai as nossas ofensas, não é eu. Isso, Pai Nosso. Pai Nosso, Meu né? Pai. Por isso que é importante a associação, minha gente. Existem mais jovens batistas além de você, mais igrejas perto de você. A gente sonhar em coisas que agradam ao Senhor, né? E se por acaso você tiver um sonho frustrado, você vai sofrer? Vai. Mas se sua confiança está no Senhor, você vai superar, né? Porque isso não vai ser o centro da sua vida, né? Então, Emily, tem mais alguma coisa assim para encerrarmos este episódio? Palavras de sabedoria que você quer deixar com esses jovens padawans? Bom, só reprisando aqui tudo que a gente já falou, né? Deus nos criou a sua imagem e semelhança, não somos nós que devemos criar Deus a nossa imagem e semelhança. E sendo a imagem e semelhança de Deus, Deus nos permitiu sonhar, ter propósito em nossas vidas, né? E devemos permitir que entregar os nossos sonhos terrenos a Deus. Devemos imprimir ao céu o reino de Deus e permitir que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas, que os sonhos de Deus sejam realizados em nossas vidas, porque esses sonhos serão bons, perfeitos e agradáveis, porque são do próprio Deus, né? É isso. É isso, amém. E novamente, não significa que serão fáceis, né? Paulo mesmo sofreu, os discípulos de Jesus, né? Eles sofreram muito. Então não associe o bom a Deus a não ter sofrimento, porque ele mesmo disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha a esperança da gente, onde é que tá? Tá em Jesus que venceu o mundo. Então, que cada oração da gente faça um desafio. Que a gente, ao terminar de orar, que a gente termine falando Maranata. Que esse seja o nosso sonho final, né? Para que o Senhor volte. Então, muitíssimo obrigada, Emily. Quero dizer que a sua irmã é muito simpática, eu gosto muito dela. Vou dizer. Mas obrigada, Deus abençoe sua vida. Amém. Seu ministério. Amém. Na área de música, mas também as outras áreas da sua vida também. Amém. Sua irmã, que Deus abençoe ela. Olha aí o ego. Brincadeiras à parte. Gente, foi um prazer ter vocês aqui, mesmo sem ter vocês aqui literalmente. Mas espero que vocês tenham sido abençoados, porque nós fomos muito abençoadas com essa conversa gospel. Fiquem com Deus. Vai lá e te inscreve, não se esquece. Até porque o prazo para pedir a camisa tá acabando. Então, vai lá e pede a tua. Tá muito bonita, não tá, Emily? Está sim. Tem preta, tem azul, olha, tem duas cores. Tem duas opções. É isso, eu sou péssima com o final. Deus abençoe.
cantando o quê? Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Dum, dum, dum. E é isso. É.